Boa noite, oficialmente, a todas, todos e todes. É com muita alegria que nós, do Centro de Juventude Cajueiro, da Rede Caminhos de Esperança, recebemos vocês que estão aqui para o nosso segundo encontro do nosso curso de formação, produção, construção de material pedagógico sobre projeto de vida. Nós recebemos vocês com muito carinho, com muita alegria, com muita esperança para esse nosso segundo encontro, né? Estamos aqui, eu, Luiz Duarte, falando a partir do Meet da Miriam, Vitor e Frutuoso, né? Que estamos um pouco mais à frente desse projeto, mas a Carmen está aqui conosco e também nos acompanha. Com muita alegria que a gente acolhe cada um, cada uma de vocês, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a esse nosso segundo encontro desse nosso ciclo de estudos e de construção de materiais pedagógicos. Que bom estarmos juntos, juntas, nessa roda, nessa construção. E aí, para a gente começar esse nosso segundo encontro, eu quero trazer a poesia da Flávia Venceslau, que vai dizer o seguinte: eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. É com esse desejo de vida, de longa vida, que a gente se encontra para esse nosso segundo momento de reflexão, de diálogo, de curso sobre projeto de vida, né? E protagonismo juvenil. Nosso encontro hoje, ele vai ser dividido em dois momentos. A gente vai retomar um pouco da nossa discussão teórica, com o nosso assessor master maravilhoso, Antônio Frutuoso, e eu e Vitor estaremos aqui um pouco na coordenação, né? E aí depois, no segundo momento, a gente quer conversar um pouco e dar algumas orientações de como vão funcionar as próximas 2 semanas de nossos trabalhos, né? Mas então, sem mais delongas, Frutuoso, amigo querido, passo para ti e é contigo. Então, tá certo. Boa noite a todos, todas e todes. É uma alegria a gente estar de volta novamente, depois de uma semana. Acho que deu tempo para a gente refletir um pouco sobre o que trabalhamos a vez passada, né? Inclusive, vocês puderam observar que a gente disponibilizou lá na, na plataforma do Cajueiro, né? Nós disponibilizamos a primeira aula, um conjunto de bibliografias e a aula gravada, né? Então, porventura, aqueles que não puderam acompanhar o que foi o nosso primeiro encontro, seria importante e interessante que pudessem dar uma olhada nesse material que está disponível lá na plataforma, e a plataforma é das ferramentas que a gente utiliza para dar consistência ao curso. Assim, primeiro que eu pedi desculpas que eu já troquei 3 vezes de CAM, e minhas CAMs, eu não sei se é um problema do computador, eu uso computador de mesa, né? Sou um ser antigo, né? Então eu uso computador de mesa ainda, um desktop, né? Ele é razoavelmente novo,
Mas, cara, já usei 3 vezes, já mudei 3 vezes de clã e toda a vida aparece esses. Aqui para mim aparece esses. Parece que a imagem está tremendo, né? Enfim. Depois, ô Luiz, interessante que essa semana eu acabei, por conta das pesquisas e coisas que a gente vai fazendo, eu acabei achando um texto interessantíssimo da Miriam, né? Mas eu nem me toquei que a Miriam é a nossa Miriam, né? É muito louco isso, né? Ela tem um texto, eu não coloquei ainda nas referências, mas vou disponibilizar depois para vocês, em que ela trata sobre o projeto de vida a partir da reforma, a reforma liberal que acontece de 2016, 2017, né? Ela analisa que antes mesmo da gente ter a conformação da BNCC, já estava em curso por um conjunto de agências internacionais essa organização da BNCC e do conteúdo projeto de vida. É uma análise interessantíssima. Eu nem me toquei, eu já ia falar do texto mesmo assim, né? No momento adequado eu vou falar do texto, mas agora que eu vi a Miriam Fábia Alves, né? Eu disse, nossa, é a pessoa com quem eu me deparei por esses dias aqui, né? Saudades da Miriam, acho que a gente se vê em novembro, né, o Luiz, lá no Seminário Bem Viver. Né? Que, aliás, todas e todos podem, de uma forma ou de outra, depois estar contribuindo com esse seminário. Bem, eu não quero me estender muito, porque da outra vez eu já me estendi demais, e pedir desculpa aos meus colegas de mesa, né? Porque eu ligo aqui o motorzinho e vou falando. Eu vou, então, socializar uma tela, né? Espero que dessa vez eu consiga, porque eu sempre tenho dificuldades com esse negócio. É algo que não existe na minha. Não está aqui, deixa eu voltar. Então, deixa eu ver aqui. 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 Janela. Isso aqui. Compartilhar. Fazer assim. Todos estão vendo? Beleza? Alguém diz um oi Agora para mim? sim, conseguimos ver, Frutoso. Estava carregando, Beleza, então. agora enxergamos. Tá legal, tá legal. É que eu não sei dividir a tela para me ver e ver o slide. Então, vamos lá. Então, segundo encontro, eu só quero iniciar retomando um pouco o conceito na qual nós finalizamos a vez passada, né? Então, nós terminávamos o encontro passado refletindo sobre a compreensão. Então, nós avançamos, né? A partir de 3 conceitos, né? Um conceito que era o sujeito de direitos, um outro conceito que não dialogava com essa, que era muito mais uma compreensão, né? Eu diria assim, uma compreensão passiva da juventude, né? E um terceiro conceito que nós avançamos do conceito do sujeito de direitos. Nós falávamos no momento que não havia uma superação do conceito, porque, na verdade, quando a gente trabalha o conceito como protagonismo como praxis sócio-histórica, a gente está entendendo a compreensão, está colocado aí, está embutido aí a ideia de um sujeito de direitos, né? E nós terminávamos ali, indicávamos ali como uma possibilidade, um encaminhamento que a gente dá é na compreensão de tratar esse sujeito, de tratar o protagonismo a partir da praxis sócio-histórica e como um princípio educativo. Né?
Veja bem, eu estou tratando do princípio educativo, não estou tratando do princípio metodológico, não estou tratando como um princípio pedagógico, ele é muito mais, né? Na vez passada, nós discutimos que há uma transversalidade do tema. Então, ele atravessa todos os conteúdos e ele é expresso, evidentemente, num determinado conteúdo, que a gente pode, e a intenção é essa, refletir a partir do projeto de vida, mas ele se dá de uma forma transversal, tanto da forma atitudinal, como pode vir na forma de conteúdo propriamente dito, como eu havia falado para vocês. Então, olha só, a gente tem, nós partimos aqui, né, o protagonismo como um praxe social, histórico e um princípio educativo, né? E aí a gente tem que ao jovem é atribuído o papel do sujeito histórico-social, e aqui vocês vão ver que são 3 setinhas de dupla implicação, né? O social, o sujeito e a realidade. É como se esses 3 elementos eles se completassem, eles dialogassem e completassem mutuamente, né? Então, o sujeito só se entende o sujeito a partir do seu contexto social e de uma realidade, né? Ao mesmo tempo que esse contexto social em que o sujeito ele está emergido, né? Ele é resultado da relação do sujeito com a realidade e, ao mesmo tempo que a realidade ela é impactada por esse sujeito, né? E pelo um contexto social em que esse sujeito está colocado. Eu faço uma relação, uma distinção entre social e a realidade. O social diz respeito às relações próximas que esse sujeito tem, né? Então, famílias, amigos, trabalho, enfim, né? Que é uma realidade muito próxima, muitas, muito de proximidade do jovem, né? E a realidade é que envolve toda a complexidade macro, né? Realidade política, realidade econômica, enfim. Então, esse sujeito ele é impactado e impacta, tanto na esfera social, das suas micro-relações, quanto na realidade como um todo. E, da mesma forma, ele é impactado por esses 2 outros elementos. Então, aqui a gente tem uma complementariedade entre esses 3 elementos, ao mesmo tempo que esses 3 elementos, quando eles se complementam, eles vão configurando uma outra percepção, um outro sentido à própria realidade, ao próprio contexto e ao próprio sujeito. Então, isso aqui está sempre em movimento, né? Depois, a ideia de um protagonismo como praxe sócio-histórica e princípio educativo resgata a dimensão histórica de categoria social da juventude. A gente não chegou, não me lembro muito bem, mas acho que na aula, olha aí como aula. No encontro passado, a gente não explorou muito essa ideia de categoria social, né? Mas, na nossa compreensão e o nosso conceito de juventude, envolve a juventude como uma categoria social, né? Entender a juventude como uma categoria social implica em percebê-la como uma multiplicidade de situações, de realidades, tanto que a gente não fala só de juventude, de um tempo para cá a gente fala de juventudes, enfim, né? Ao mesmo tempo, nessa categoria social, né, a gente evidencia muito forte, né, a dimensão histórica, né? Como essa juventude, ao longo do tempo, ela foi se constituindo, como ela se constitui hoje, né? E como ela, como categoria social, ela dialoga, né, com as demais categorias, com os demais sujeitos, né, enfim, né? Então, perceber como categoria social e perceber também a dimensão histórica da constituição dessa praxe e desse sujeito. Outro elemento que nós refletimos também é a ideia de que envolve a reflexão
ativa, né? Ação-reflexão. Ó, por óbvio, né? Se nós estamos falando de protagonismo como praxis, a praxis só é possível, só é entendida, né? Nessa dimensão da ação-reflexão. Não existe praxis que não seja ação e reflexão, e aqui a gente até pode botar mais um pontinho aqui, ação. Ação, reflexão, ação. Né? Então, a praxis ela é sempre entendida como essa unidade. Eu ia falar complementariedade, mas essa unidade. Ação e reflexão. Né? Reflexão, ação, ação, reflexão. E depois nós ainda tratamos que essa compreensão ela é transversal de todo o processo educativo e não se esgota nele. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o protagonismo ele não está restrito ao processo educativo. O processo educativo ajuda para que os sujeitos se compreendam como sujeitos protagonistas. Agora, você não é protagonista só no processo educativo, né? Você quer protagonistas no sentido mais amplo da realidade, da sociedade, enfim, né? Do mundo em que a gente vive e o mundo que a gente habita. Então, ele não se esgota nele. Então, ele é transversal ao processo educativo, atravessa todo o processo educativo, mas ele não se esgota nele porque ele vai além do processo educativo. Bom, isso nós tratamos na aula passada, no encontro passado. Avançando aqui. Nesse encontro, eu quero explorar, além desse contexto, além desse conceito, né, do protagonismo, juntar esse conceito, ou juntar essa ideia, a ideia do projeto de vida, ou a ferramenta projeto de vida, ou ao princípio projeto de vida, enfim. Né? Então, como é que essas duas coisas se alinham? Para a gente poder fazer esse alinhamento, eu acho que nós precisamos minimamente tecer algumas ideias a respeito do projeto de vida. Né? Bom, eu acho que aí tem gente que é filósofo que sabe melhor do que eu, mas para você, na antiga Grécia, né, havia essa frase, né, colocada em que se dizia o seguinte: conheça-se a ti mesmo, né? E essa ideia de conhecer-se a ti mesmo, conhecer-se a si mesmo, sempre foi uma busca do ser humano. Né? E essa busca do ser humano, ou essa tendência de buscar a responder, né? Esse conheça-se a ti mesmo, né? Sempre levou ao ser humano a perspectivar, a pensar, a refletir sobre a sua vida e sobre os projetos e sentidos da sua vida. Né? Então, essa frase, conhece-se a ti mesmo, leva a gente a pensar no ter consciência de si, ter consciência da sua vida. Né? O projeto de vida, muito mais do que um plano, muito mais do que uma planilha que a gente responde, muito mais do que um conjunto de indicadores, enfim, que a gente pode planificar, né? Ele é um sentido, ele dá um sentido a essa pergunta, do conhecer-se a si mesmo, né? Da possibilidade dos sujeitos, ao longo das suas trajetórias, refletirem sobre o sentido da sua vida, da sua existência. Né? Mas ele não vai só no plano do sentir, né? Por isso a ideia do projeto mesmo, né? É uma possibilidade da gente conhecer, da gente racionalizar, de propor ação, reflexão sobre essa consciência nossa da nossa vida. Né? Então, por isso que não é só um pensar a respeito da vida, é uma forma sistemática de se pensar a respeito da vida, que envolve a racionalização
e ação e reflexão. Ele pode se desdobrar num conjunto de planilhas, planificações, enfim, que a gente pode elaborar, né? Mas muito mais do que isso, é uma condição do sujeito a respeito da sua vida. Tem esses dias eu estava lendo um texto de uma psicóloga que ela fez um estudo de caso com um rapaz e esse rapaz era estudante da escola pública, então ele vai contando a trajetória de vida dele desde a época em que ele estava na escola pública até ele estar lá com 34, 35, 33, 34 anos, né? E aí a gente vai percebendo, e ela vai fazendo os recortes como psicóloga, ela vai fazendo um conjunto de recortes de mostrar que à medida que esse sujeito ele vai avançando na sua experiência de vida, ele vai atribuindo diferentes sentidos a essa experiência e vai conformando esses diferentes sentidos em projetos para a sua vida, né? Então, e ela analisa o projeto de vida a partir dessa perspectiva, né? Então, não é um plano, é um processo de autodescoberta, é um balizador para esse processo, não nega o inacabamento, a incompletude. E é isso que a gente vai percebendo à medida em que a gente vai avançando na leitura do texto. Depois eu vou deixar essa bibliografia para vocês também. Então, por exemplo, lá no começo da vida desse sujeito, como era um sujeito que morava na periferia, né, o grande sonho dele era poder ser CEO do banco do Citigroup, né, que é da qual faz parte o Citibank, né? Então, uma dos maiores bancos do mundo. Então, o grande sonho desse adolescente, desse jovem, era um dia chegar a ser CEO dessa instituição financeira. E ele vai fazer de tudo no começo da vida dele para isso, né? Então, ele consegue se formar no ensino médio, se forma muito bem, consegue uma bolsa de estudos na Fundação Getúlio Vargas, começa e inicia o curso de administração na Fundação Getúlio Vargas, consegue um bom emprego na área de administração. A vida vai se encaminhando, né, nessa perspectiva, até que ele se dá conta que não é exatamente isso que eu quero, né? E aí ele começa a fazer um conjunto de percursos, até que, depois de idas e vindas, ele chega à conclusão, ou se enxerga e se vê hoje, né, como um empreendedor social, né? Como alguém que pode ajudar outras pessoas nessa linha dos projetos sociais. E a cada momento da vida desse sujeito, mesmo assim, ele vai atribuindo um conjunto de sentidos e valores para cada momento da vida dele. Isso para dizer isso, né, que é um processo de autodescoberta. E como a autodescoberta não está acabada, não está pronto, né, impacta aí a dimensão do inacabamento e da incompletude. E aí, né, é impossível a gente não deixar de reconhecer, é impossível a gente não deixar de lembrar, né, da música do Milton Nascimento, O Caçador de Mim. Quem sabe a letra, né, vai lembrar que os autores eles vão a todo momento trazendo essa ideia de um sujeito na busca de si mesmo, né? E essa busca de si mesmo, né, leva à compreensão de quem é esse sujeito. Então, olha só, o processo de autorreflexão, o processo de autodescoberta, ele se dá ao longo de toda a vida. Ele é processo, né? Isso, de certa maneira, também nos coloca um desafio muito grande, porque, assim, não é a escola, não é a pastoral, não é a igreja que vai dar conta, né,
de todo esse processo de autodescoberta do sujeito. O que a escola faz, o que a igreja faz, o que a pastoral faz, enfim, é possibilitar esse sujeito a ter consciência de si, né? A ter esse estralo, consciência de si, né? Tomar para si a sua vida. E, a partir dessa ideia, ele se compreender como um sujeito que está em constante processo, em constante descoberta. É isso, né? Então, assim, isso recai também sobre o protagonismo. Esses dias eu estava pensando, não é porque a gente vai propor uma atividade, pronto, agora o jovem já é protagonista. Absolutamente não, né? Porque o protagonismo ele se desenvolve para além da disciplina, como eu falei anteriormente aqui, né? Ó, ele é um processo educativo que se aprende, que se compreende, que se vive na escola, que se vive nos diferentes meios educativos, mas ele não se esgota nele. E graças a Deus que é assim, né? Portanto, a escola, a pastoral, a igreja, o centro educativo, ele deve favorecer, né, para que o jovem ele desperte para a consciência de si, consciência da sua vida, racionalize sobre os sentidos da sua vida, né? Esse constante ação, reflexão, para que ele possa ajudá-lo, né, a avançar no percurso da sua vida e encontre sentido nas diferentes fases da vida desse sujeito, que não será só uma. Bom, e como isso aparece na BNCC? Né? Lembra que semana passada a gente falou disso aqui, ó, né? Do protagonismo juvenil. Então, nas competências gerais, ele aparece como a competência 6. Vamos lá. Ó. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo, do trabalho, e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Né? Então, ó, fazer escolhas, projeto de vida não é mais do que a pessoa, refletindo sobre a sua vida, vai tecendo, vai fazendo escolhas na medida em que avança na sua trajetória de vida. Uhum. Então, essas escolhas elas estão sempre presentes. Quanto mais eu consigo racionalizar, quanto mais eu tenho ação e reflexão, quanto mais eu me conheço, né, mais eu consigo avançar ou ter condições de fazer as escolhas. Tem um último slide que eu vou voltar nessa questão, né? Alinhados e ao seu projeto de vida. Lembrando que esse projeto de vida ele não é estático, ele está em constante modificação, porque as nossas escolhas também vão se modificando e as vivências, os conhecimentos, as experiências também se modificam. Mas desde que eu haja com liberdade, autonomia, consciência e responsabilidade, eu consigo fazer boas escolhas. Né? Não necessariamente que eu vou estar sempre fazendo boas escolhas, óbvio, né? Mas desde que eu tenha consciência a respeito né, isso ajuda bastante nesse processo. Depois eles aparecem ainda na BNCC, o projeto de vida e o protagonismo aparecem em 2 momentos, né? Então, lá num dos momentos, aparece assim, a BNCC propõe a superação da fragmentação, radicalmente disciplinado o conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante de sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida. Aqui a ideia de projeto de vida é processo mesmo, né? Na construção de seu projeto de vida, na processualidade da sua vida, nesse movimento que o sujeito vai fazer ou que o sujeito faz ao longo da sua vida, né? Ele se perceba como um protagonista neste momento, enquanto estudante, mas para além
para além de ser estudante. Outro momento que aparece essa relação protagonismo e BNCC. O estímulo ao desenvolvimento de suas capacidades de abstração, capacidades aqui está se referindo ao jovem, né? Abstração, reflexão, interpretação, proposição e ação, essenciais à autonomia pessoal, profissional, intelectual e política, e do estímulo ao protagonismo dos estudantes em sua aprendizagem e na construção de seus projetos de vida, né? Então, assim, protagonismo dos estudantes em sua aprendizagem. Aqui, anteriormente, a gente já tinha isso, né? Estudante como construtor dessa aprendizagem. Aqui esse tema retorna, o protagonismo do estudante na construção de sua aprendizagem, né? E também na construção do seu projeto de vida. Bom, o que está dito aqui? E aqui que entra a análise que a Miriam fez, né? A Miriam e a Valdirene, né? Foram as duas pessoas que fizeram a análise a respeito desse sentido do projeto de vida e na forma como desde 2010, né, as agências internacionais como Unesco, BIRD e BID, eles, em seus documentos, em documentos escritos para o Brasil, né, que tratam da questão da educação do ensino médio, como esse tema ele já estava presente nesses documentos, sempre no viés da conformidade desse sujeito ao projeto neoliberal. Isso a Miriam ela faz com grande propriedade. Então, ela discute esses documentos e a forma como o governo, em 2017, as fundações privadas, né, entre eles o Todos pela Educação, né, que depois, durante aquele período, constituiu um grupo chamado Todos pela Base, né, como esses processos, né, eles vão sendo construídos internamente ao documento da BNCC e como esse projeto de vida ele aparece lá dentro da BNCC, dentro dessa lógica que eu já fiz a crítica na semana passada e não vou retomar aqui, né? Então, vale a pena a leitura da Miriam no sentido da gente entender como esse discurso ele aparece no projeto de vida, né? Se no quadro passado a gente se perguntava, não, como é que a ideia de protagonismo ele aparece na BNCC, aí a gente também tem que se perguntar por que essa ideia aqui de projeto de vida, por que isso aparece na BNCC? A Miriam vai dar conta disso, ou tenta explicar, né, como esses sujeitos, ou como essas agências internacionais, de que forma elas impactaram na constituição da BNCC e nessa ideia aqui de projeto de vida, né? E volto, acho que vale a pena dar uma olhada, dar uma estudada. Bom, qual é a dinâmica do projeto de vida? Aqui eu fiz um esqueminha, né? Um esqueminha muito com base a partir de um material sobre orientação profissional. E aí eu pensei assim, bom, acho que eu vou tomar isso como elemento, depois eu ponho a referência também, mas aí para a ideia de projeto de vida. Então, eu busco por resposta, né? A Clarice Lispector, que é uma escritora brasileira, infelizmente já morreu, né? Mas ela dizia assim, eu sou uma pergunta, né? Ela tem um texto em que ela vai se descrevendo, né, um conjunto de perguntas, um conjunto de questionamentos, né? E em determinado momento da vida dela, ela se coloca exatamente com isso, né? Bom, tudo que explica, ou tudo que me explica, é no sentido de eu ser uma pergunta, de eu questionar, de eu buscar uma resposta. Então, essa ideia do conhecer-se a si mesmo, do conhece-te a ti mesmo, né? Que está lá no Templo de Apolo, essa ideia do conhece-se a ti mesmo, né? Nada mais é do que essa busca constante do ser humano
por respostas, né? Para a sua vida, para a sua formação, para o seu trabalho, enfim, N respostas. Bom, ao buscar responder a essas respostas mais próprias desse sujeito que busca ter consciência de si mesmo, desse sujeito que racionaliza, desse sujeito que media ou perspectiva a partir da ação e da reflexão, ou da reflexão, da ação, enfim, passa por um conjunto de momentos, né? Que envolve o projeto de vida. Então, assim, busca por resposta, o que é? É buscar autoconhecer-se. E aqui, a história da vida, história de vida. Né? Depois, informações sobre a minha realidade social, né? Aquela que é mais próxima, aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Né? Então, autoconhecer-se, quem eu sou, de que família eu venho, quais são as coisas que gosto, com as coisas que eu não gosto. O Caetano Veloso tem uma música muito legal que diz assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, quais são as dores, quais são as delícias? Aqui envolve a sexualidade, aqui envolve a afetividade, aqui envolve um conjunto da objetividade desse ser humano, da subjetividade desse ser humano, enfim, um conjunto de situações. Né? A mesma coisa quando você vem para um conjunto um pouco mais amplo, né? Da percepção sobre a realidade social, daquilo que o envolve. Né? Aqui é a escola, aqui é o trabalho de certa dimensão, aqui são os amigos, a amizade, os vínculos que se estabelecem, enfim. Né? Então, essas informações sobre a minha realidade. A gente avança para um terceiro momento. Então, me conheço, reflito sobre a minha vida, sobre a minha história de vida, tenho compreensão, ou vou tendo compreensão sobre a realidade próxima que me cerca, sobre as situações que me envolvem, e aí eu passo para o momento seguinte, que é o conhecimento dos fatores sociais, históricos, culturais, econômicos e políticos envolvidos em minhas escolhas. Né? Porque, assim, não é a realidade imediata, ela pode não ser suficiente para aquilo que eu busco enquanto projeto. Né? Então, quanto mais eu sei desses fatores aqui sociais, históricos, culturais, econômicos, melhor condição eu tenho de fazer minhas escolhas. Né? Então, assim, não há como a gente deixar de lado essas condicionantes, essas circunstâncias macros, maiores, né? Porque elas impactam diretamente nas minhas escolhas. Né? Então, não há como a gente dissociar isso. E um último momento, um quarto momento, que é a reflexão e a tomada de consciência. Então, isso aqui é processo. Isso aqui, está circulando. Isso aqui está rodando. Né? A gente nunca tem aqui, a coisa nunca está parada. Né? Ao mesmo tempo que eu vou me autoconhecendo, eu vou me dando conta da minha realidade, e aí o papel da escola, o papel das mídias, o papel, enfim, de um conjunto de outras instituições de nos ajudar a ter uma compreensão sobre esses fatores macros. À medida que eu tenho uma compreensão desses fatores macros, eu vou me reconhecendo de um outro jeito, essa minha realidade também próxima se altera porque a compreensão já é outra. Enfim, esse processo de reflexão e tomada de consciência, ele tem que estar aqui permeando todo o processo. Então, por mais que a gente tenha dividido isso aqui em 4 momentos, isso aqui é contínuo e, ao mesmo tempo, é processual. Né? Então, as coisas aqui elas estão se negando, se completando, se negando, se completando, enfim, um impacta no outro, que impacta no outro, e assim sucessivamente. Então, à medida que maior autoconhecimento eu tenho de mim
melhores condições eu tenho para fazer a minha escolha, mas a minha escolha é mediada por uma realidade próxima, essa minha realidade próxima é impactada por fatores sociais, enfim, tudo isso aqui está dialogando, né? Então, à medida que eu avanço nesses elementos aqui, eu tenho melhores condições de fazer as escolhas. Tá? Então, veja só, melhores condições de fazer as escolhas. Não quer dizer que, depois de tudo isso, que as minhas escolhas vai dar tudo certo com elas, né? Eu sempre costumo usar eu sempre costumo usar o exemplo, né? Se um sujeito resolve sair aqui do Paraná, né, ir para Fortaleza, né? E ele resolve isso de hoje para amanhã, a condição ou a condição que eu tenho de que isso venha a dar certo é muito menor do que se esse sujeito, há 30 dias antes, né, ele tivesse resolvido, pensado, planificado que iria para Salvador agora, né? Então não pode ir com a 1, 2, 3 milha, porque nem tem mais a 1, 2, 3 milha, né? Mas enfim, né? Se o sujeito comprou a passagem que não seja pela 1, 2, 3 milha, né? Então ele tem melhores condições. Então, quanto mais eu me preparo, quanto mais condições eu tenho de me preparar para essa trajetória, né? Melhores são as possibilidades de resultado positivo. Agora, também não é garantia, né? De hoje para amanhã resolvi ir para Fortaleza, pode ser que dê tudo certo, né? A probabilidade de dar errado é muito maior do que aquele que planejou há 1 mês ou 20 dias atrás, né? E mesmo aquele que planejou há 20 dias atrás, pode ser que dê tudo errado, né? Mas a probabilidade, a condição de, quanto mais eu faço esse processo, quanto mais eu vou tomando consciência desse processo, vou refletindo sobre esse conjunto de circunstâncias aqui, né? E quanto mais eu vou possibilitando me conhecer nesse processo como um todo, né? Melhores são as condições de fazer as escolhas, né? Então, mais preparado eu estou para fazer as escolhas. Não necessariamente essas escolhas darão certo, né? Agora, aquele sujeito que faz todo esse processo, mesmo numa situação adversa, em que as suas escolhas não deram certo, ele tem mais condições de perspectivar outras saídas do que aquele que pensou um único caminho ou que não refletiu sobre o caminho, né? Então, esse processo de consciência de si, de reflexão, que parte desde o autoconhecimento até o entendimento de uma realidade maior, né, ajuda ele numa diversidade que ele possa pensar ou projetar outras possibilidades, né? E aí decorre disso, eu me sinto preparado para essas e futuras escolhas, bem como de efetivá-las ao longo da minha vida, né? Então, à medida que eu me sinto condições de escolher, né, eu me sinto preparado para essas e futuras escolhas, né? E mais do que fazer essas escolhas, eu tenho condições de efetivá-las, né? Eu percebo que o protagonismo é meu, que eu superei aquela relação que eu tinha, ou aquele momento que eu tinha, aquele protagonismo que era apenas um protagonismo de um círculo pessoal, ou de um momento, ou de uma estrutura pessoal, né? No sentido de que eu avancei, né, no entendimento do meu protagonismo. Eu sempre uso como experiência, muitos de nós, né, tivemos do processo do grupo de jovens, né? Então, assim, a gente avança no processo do grupo de jovens, alguns se tornam liderança no processo do grupo de jovens, e a partir desse processo, dessa vivência no grupo de jovens, ele vai tomando sentido um outro protagonismo, né? Aquele protagonismo que inicialmente era restrito ao espaço do grupo, às relações, né?
À medida que esse sujeito avança, ele vai tendo compreensão de si mesmo, compreensão do meio social, compreensão da realidade macro, ele vai estendendo esse seu protagonismo para diferentes áreas, né? Então, a experiência da Pastoral da Juventude é muito rica. Aqui eu sei que tem muita gente que veio da Pastoral da Juventude, por isso que eu faço essa relação, porque à medida em que a gente vai se compreendendo, vai se entendendo, vai entendendo esse protagonismo, talvez muitas vezes a gente nem entenda direito como é que isso funciona, né? Mas à medida em que a gente vai tomando consciência de nós mesmos, dentro dessas relações que eu estabeleci aqui, eu vou me tornando mais e mais protagonista. E é isso que a gente quer, né? E é isso que a gente quer. Porque à medida que a gente avança, enfim, nas nossas trajetórias, a gente vai entendendo a nossa dimensão, vai estendendo a nossa dimensão do protagonismo e vai dando sentido às vivências que a gente vai estabelecendo, né? Há, inclusive, atitudes, né, de romper com aquilo que a gente está fazendo e atribuir sentido a outras coisas que a gente não estava no nosso horizonte em determinado momento da nossa escolha. Bom, quais são as abordagens? Aqui, mas tem muito mais a ver ao nosso trabalho de... Se aqui o processo é um processo do jovem, né, ou de nós mesmos como um todo, aqui esse processo é muito mais da abordagem metodológica e pedagógica nossa, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto, enfim, né? E aqui eu destaco três dessas abordagens. Levar, aqui é sempre o jovem, tá? Levar o jovem a compreender que o projeto de vida não é imutável, né? Ainda mais quando se é adolescente e jovem. Portanto, as escolhas não são imutáveis e podem ser revistas a qualquer momento da vida. Esse é o sentido do protagonismo, né? Então, o sentido do protagonismo não eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, o melô da Gabriela, né? Não é isso, né? É a possibilidade desse sujeito se perceber como um sujeito incompleto, como um sujeito feito por inacabamento, naquilo que o Paulo Freire fala na pedagogia da autonomia, né? Ao se referir sobre pedagogia, ele usa esses termos, né? Nessa dimensão, né? Nada é imutável, né? Desde que o Heráclito refletiu sobre a dialética, né, a gente começou a perceber que nada é imutável, né? Então esse movimento, esse mundo está em constante movimento. Homens e mulheres, eles transformam esse mundo, modificam esse mundo constantemente, né? E essas mudanças operam sobre os sujeitos. Então, hoje, a nossa compreensão do nosso mundo, ele é muito distinto do que foi a compreensão do mundo em que viveram os nossos pais, e muito mais diferente do que se viveram, ou do que viveram os nossos avós, né? Então, há uma mudança constante. É só essa mudança constante já faz a gente entender que o projeto de vida ele não é imutável. Então, levar é compreender, ajudar o jovem a ter esse entendimento, né? Depois, delinear juntos, educador, educando, aqui, desculpa, gente, aqui é educando e educando, tá? Depois eu arrumo, né? Delinear junto caminhos para o melhor processo de entendimento sobre o projeto de vida. Então, aqui eu coloco dois pares. A relação educador e educando e a relação entre pares, né? Nós sabemos que os jovens, muitas vezes, eles se comunicam melhor, eles se expressam melhor, têm uma melhor afinidade, um jeito próprio, né, quando eles estão numa relação entre pares, né? Então, no ambiente da escola, no ambiente educativo, se eu favoreço, além da mediação que eu estabeleço com o educando, eu favoreço a troca entre pares, isso vai ajudando a esse jovem, esse adolescente, a pensar
ter um entendimento sobre o seu projeto de vida, né? Da importância do diálogo verdadeiro e da escuta. São aqui duas categorias muito importantes que reflete bem, né, ou que traz bem a dimensão da necessidade, né, da troca com esse educando, né? Então, só existe essa relação eu estou tomando essa relação educador-educando sempre na perspectiva da dialogicidade, aquilo que é um princípio freiriano, né? Do diálogo. Diálogo pressupõe a escuta, né? Ouvir e falar, né? Então, essas relações aqui, elas precisam ser mediadas pela dialogicidade, né? E, além disso, a acolhida é uma importante atitude de respeito à história dos sujeitos envolvidos. Aqui tem uma frase, tá? Então, a acolhida é uma importante atitude de respeito à história daqueles que estão envolvidos. Então, a gente tem o diálogo, a gente tem a escuta, a gente tem a acolhida, a gente tem um processo que pode ser e deve ser delineado entre pares, educador e educando, educando e educando, tá? Para um melhor entendimento do projeto de vida. Bom, uma terceira abordagem é ajudar o jovem a levar a refletir, e aqui sempre na dimensão da reflexão ativa, da ação-reflexão, sobre as formas dinâmicas e dialéticas que a sociedade se constitui, ajudando a compreender as multideterminações que estão envolvidos, pessoal e social, e que são capazes de influenciar, gerando transformações no percurso da história, a partir das ações no meio e efetivação das escolhas de cada jovem. Olha só, aqui eu falava sobre esse movimento, né? Informações sobre a realidade social, conhecimento dos fatores sociais, históricos. Aqui a gente precisa ajudar o jovem nesse contexto. Por isso os conteúdos são importantes. Por isso a aula de história é importante. Por isso a aula de matemática é importante. Por isso a aula de geografia é importante. Por isso que a sociologia, por isso que a filosofia são importantes. Porque elas vão me dando condições, né? E eu juntamente com esse jovem, né, vou tendo condições de fazer com que eles se compreendam que essa realidade ela é uma realidade multideterminada, né? São diferentes circunstâncias, são diferentes conjecturas que atuam sobre essa realidade maior, né? E que impactam nas escolhas do sujeito, né? Impactam nas escolhas do sujeito. Então, a gente não pode deixar de ajudar os jovens nesse percurso, de que eles compreendam, né, o quanto somos determinados, né, por um conjunto de situações que nos envolvem. E, por último, e aí, olha, estou sendo rápido hoje, hein? Quais são as atitudes? Aqui eu quero destacar 6 atitudes nossas como educadores nesse processo. Primeiro, é importantíssimo que a gente estabeleça com os nossos educandos, com os sujeitos das nossas... os sujeitos que estão envolvidos com o nosso trabalho, né? É importante que a gente tenha sempre um ambiente de debate e questionamentos, né? Então, isso é importantíssimo. Porque quanto mais esse adolescente, esse jovem, ele tem condições de se expressar, né? Quanto mais ele questiona, quanto mais ele reivindica, quanto mais ele, enfim, né? Maiores são condições dele exercitar esse seu protagonismo, né? Isso tem a ver diretamente com o projeto de vida. Porque aqui, quando a gente fala das escolhas desse sujeito, se eu não me sentir protagonista desse processo como um todo, né, eu não sou capaz de fazer as escolhas. As minhas escolhas sempre vão ser mediadas pelo se não, poderia ser, talvez fosse, entendeu? Então, assim, a condição desse sujeito, de ele se estabelecer como um protagonista, é importantíssimo nas escolhas que esse sujeito faz, ou nas escolhas que ele fará.
Uma outra questão, aquilo que eu falei anteriormente, não vou ficar muito aqui, a questão da escuta, do diálogo, um processo dialógico, um processo de acolhida, um processo de escuta. Utilizar sempre metodologia colaborativa, como jogos, trabalho em grupos, enfim, um conjunto de metodologias que fazem com que esses jovens eles vão se conhecendo, conhecendo outros, interagindo consigo mesmo, interagindo com outros, interagindo com vocês, mediadores, enfim. Né? Então, as metodologias colaborativas elas auxiliam bastante neste processo. Né? Estimular a participação em grêmios, assembleias estudantis, aqui a gente podia botar grupos de jovens, aqui a gente podia, ou outros grupos, né? Enfim, não necessariamente grupos de jovens católicos, mas, sei lá, grupos de jovens evangélicos, o que for. Né? Quanto mais eu estimulo a participação desse sujeito, né? Melhores condições ou mais condições eu tenho de formar ou de conformar esse protagonismo desse sujeito. Né? Então, sempre estimular a participação. Né? Não tratar o jovem como tábua rasa, ao contrário, potencializar suas ideias e saberes. A compreensão de que o jovem ele tem muito a nos dizer, muito a nos contar e muito a quer dizer, não há como, não há por que a gente tratar o jovem como algo que não compreende, que não entende, enfim. Né? E isso implica também numa atitude de a gente se colocar no mesmo sentido de igualdade, ainda que sejamos distintos, né? Mas no mesmo sentido de igualdade, né, da aprendizagem. Né? Enquanto esse sujeito, o jovem, produz um tipo de aprendizagem, nós, enquanto mediadores, produzimos um outro tipo de aprendizagem. E por último, né, um sexto ponto, refletir os conteúdos a partir das gênesis do conceito e do contexto histórico-social. Isso aqui diz muito mais respeito às pessoas que estão nas escolas, né? A importância dos conceitos, das ideias, né? Essas ideias elas tiveram uma origem, elas quiseram dizer alguma coisa quando foram criadas, né? Então há um contexto histórico pela qual elas foram criadas e hoje há um conceito como há um contexto, né? Que impacta sobre esse conteúdo, sobre essas ideias, né? Então, quanto mais a gente dá condições desse jovem dele perceber que os conteúdos, as ideias, elas não estão aí desde sempre, né? Quanto mais a gente tem condições de mostrar para o adolescente e o jovem que os conteúdos, que as ideias, elas são historicamente construídas, e mais do que historicamente construídas, elas são disputadas historicamente, né? Então, há ideias que prevalecem, outras ideias que não prevalecem, mesmo dentro do conhecimento científico, né? Um conhecimento científico é só válido até um determinado momento, né? Até que se avança, até que ele esteja superado e se alcance outro, enfim, né? Mostrar que o mundo das ideias, né? É um mundo que tem um contexto histórico e também tem um contexto social, desde a sua criação até o momento que a gente tem. E por último mesmo, eu quero fazer a propaganda de um livro, né, que pode ajudar vocês bastante no que virá a seguir. Que a ideia é vocês poderem nos ajudar no processo aí de pensar esses projetos, né? Depois o Luiz vai explicar melhor como isso vai ser, né? E aí tem esse materialzinho aqui, assim, porque é um livro, acho que eu tenho ele por aqui, em algum lugar eu tenho ele aqui nessa mesa. Afetuoso. Hã? Entrando aqui. Ah, tá. Em algum momento, em algum lugar nesse negócio aqui eu tenho o livro. Mas, assim, esse livro, ele é muito interessante,
porque ele vai muito na perspectiva do que a gente quer fazer, né? Então, são rodas de conversa. Essas rodas de conversa, há uma metodologia que o Aurisberg e o Luiz, esse sujeito que está aí com vocês, né? Eles vão propondo para a gente, né? Para a gente conversar. Então, tem a música, tem a poesia, tem o texto, tem, enfim, né? Então, são elementos que vão favorecendo para que esses sujeitos eles possam conversar sobre o projeto de vida, né? Então, esse livro eu acho fantástico. Eu conheço bastante coisa, bastante não, né? Mas, sim, um arrazoado de documentos sobre o projeto de vida, e esse documento, esse material, ele é transgressor, né? No sentido de transgredir, porque ele apresenta possibilidades, talvez, que a gente não... não é porque o Luiz está aqui, né? Se o Luiz não estivesse aqui, eu estaria falando do documento do mesmo jeito, como falei de outros textos, né? Mas é que realmente o material chama atenção na forma como ele foi construído e na proposta metodológica que se trabalha, né? Então, meninos, era isso. Deixa eu voltar para cá. Obrigado. Isso, a gente aguarda aí o Frutuoso voltando para a tela maior para vê-los, né? A gente agradece, Frutuoso, pelas reflexões. Acho que falar de protagonismo partindo desse autoconhecimento e do conhecimento dos contextos que nós nos inserimos, das perspectivas que eles nos trazem e da relação com os outros, né? Implicados nessa construção. É muito interessante, né, de refletir sobre isso nessa noite, sobre o projeto de vida, a partir desse olhar, né, dos contextos, da história, do autoconhecimento de quem a gente é, né, e de como a gente lida com os diversos movimentos que acontecem na nossa vida, né, na nossa história, e como é que a gente vai lendo e relendo a própria história, né. A gente agradece demais as suas reflexões, de terça passada, com essa questão do histórico, né, e as nossas relações com a BNCC um pouco, e hoje com relação ao protagonismo nessa perspectiva do projeto de vida, das implicações contextuais e históricas, né, pessoais, né, a nossa micro-história, né. Obrigado mesmo pelas reflexões. A gente abre para as perguntas, e por gentileza, dúvidas, aproveitem para saná-las aqui nessas reflexões, que a gente possa fazer um bate-papo rapidinho, e depois a gente vai para as orientações dos grupos, que a gente vai dividir, para vocês produzirem nas próximas 2 terças-feiras que seguirão. Quem quiser pode abrir o microfone ou escrever no chat que a gente lê aqui as perguntas, tá bom? A professora Elaine, por favor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu gostei muito da explanação e fiquei feliz porque muitas das coisas que foram citadas eu sou professora de Sociologia e Projeto de Vida, né, da Rede Estadual de Ensino aqui em Florianópolis, e tenho empreendido, assim, desde o ano passado, muitas dinâmicas, metodologias de cursos que eu tenho feito, mas principalmente das experiências em sala de aula, porque ali é um livro, né? E eu percebo que, às vezes, a gente tem todo um cabedal de motivação, de informações, de trabalharmos em todos os aspectos citados pelo professor Frutuoso, e chegamos na sala de aula, como aconteceu hoje, e aí existe uma evasão, os alunos estão lá fora, eles não entram na sala. O contexto que nós estamos vivendo, ele é tão violento, desmotivador, a evasão escolar é tão grande, porque os contextos familiares, a família não nos está nos ajudando nos projetos de vida dos estudantes. Essa é a realidade. E não constam culpa das famílias, porque elas também não têm projetos, elas também são vítimas do sistema, desempregos, né? E nem sempre chamar o pai e a mãe resolve, porque você não é assistente social para dar conta de tudo, né? E aí,
eu tento muitas vezes fazer uma escuta, até mesmo particular, com os alunos que me procuram, muitos me procuram, e me contam coisas absurdas, assim, de estupro, e vai, né? E aí, como você vai tratar de projeto de vida num contexto que a aluna está sofrendo abuso, sabe? E aí você tem que rever tudo de novo, o teu planejamento, porque você tem que pensar em outras coisas, você tem que acolher primeiro, para depois pensar em trabalhar um projeto de vida numa situação como essa. Sem deixar que os demais alunos também sejam envolvidos por uma situação dramática e dê continuidade. Então, é uma dificuldade, né? E assim, eu sei que eu acredito que vocês também passam, né? Como vocês lidam com isso? Professor, eu quero dizer que você trabalha projeto de vida. Esqueça projeto de vida que estão nos livros. Isso não é projeto de vida. Quando você me diz que você tem uma atitude de escuta, quando você me diz que tem uma atitude de acolhida, quando você me diz que dialoga com esses sujeitos, quando você oportuniza esses sujeitos que eles possam ter participação efetiva na sua disciplina, no conteúdo, o mesmo, né? Você está dando oportunidade para que esses sujeitos eles se compreendam como sujeitos. E isso, para mim, é fundamental. Né? Mais do que pensar no livro, mais do que pensar no... Eu sei que, no fim, tudo se traduz num plano de aula, se traduz no material didático, você vai ser cobrada por isso, porque no final do ano você tem que atribuir uma nota para esse sujeito. Eu sei que tudo isso se traduz, né? Mas a gente também precisa meio que sabe, essa carga, esse peso, essa coisa que a gente traz, né, que não nos faz bem. Né? Dentro dos limites e possibilidades do seu trabalho, você está, pelo que você me contou, você está efetivamente ajudando esses jovens a pensarem sobre, a terem consciência de si. E isso, para mim, é fundamental. Isso é fundamental. Né? Evidente que as questões burocráticas vão lhe cercar. Evidente. Evidente que isso vai acontecer. Né? Mas da mesma forma como a gente dá os nossos pulos na sala de aula para fazer as adequações necessárias, ainda mais na sua disciplina, na sua área, que é de sociologia, né? Que realmente há uma dificuldade muito grande da escola como um todo perceber, a escola como um todo é a instituição, a educação como um todo, perceber a importância de disciplinas como sociologia e filosofia, né? Mas eu, na minha compreensão, né, na medida em que você você me coloca para mim esses elementos, isso já é o suficiente para dizer, você faz projeto de vida. Você desperta nessa gurizada protagonismo. Isso, para mim, é projeto de vida. Né? Claro que, se além disso a gente consegue ajudar esse jovem, que ele escreva, que ele planifique uma outra situação, ótimo, melhor ainda, não tenha dúvida. Né? Eu sempre digo, a escrita nos favorece muito a pensar a respeito de. Né? Pela forma como a escrita, como a gente elabora a escrita, faz com que a gente tenha mais consciência do que a própria fala. Né? Enfim, mas tira essa carga da cabeça, procure entender assim, olha, se eu tenho aquelas atitudes que eu falei anteriormente, né? Se eu tenho condições, eu ajudo esses meus estudantes a refletirem sobre a sua condição de vida, e eu entendo que isso, pelo que você me relatou, isso é possível, cara, não tenho dúvida que você trabalha projeto de vida. E as outras coisas, ajeita, porque o nosso processo escolar é esse, né? Infelizmente, né? Infelizmente, né? A hora que eles colocarem o projeto de vida como uma disciplina, eles não entenderam a dimensão do projeto de vida, que não é disciplina. Absolutamente não é disciplina. A sociologia já fazia isso, a filosofia já fazia isso, tiraram essas disciplinas de vocês para colocar o projeto de vida. E colocar o projeto de vida na perspectiva daquilo que a gente falou, da conformação do sujeito. Mas
estamos e teremos consciência de fazer a resistência, porque é disso que a gente vive, de resistência. E vamos ajudar os nossos jovens para que eles possam ter as melhores escolhas e que não tenham medo das escolhas que eles façam. Obrigado, Elaine, desculpa, Elaine, pela pergunta. A Elisa agora pode, por favor, fazer a sua pergunta. Na verdade, mais que uma pergunta, eu queria fazer um pequeno comentário, né, a partir da fala do professor. E quando ele falava, várias coisas vinham assim como reflexão. E uma delas, eu também li o texto da Miriam, e aí quando ele falava, eu falei, eu acho que eu já li isso. E aí eu fui procurar e, de fato, eu li. Porque, recentemente, né, eu fiz uma pós-graduação, cujo tema foi justamente também avaliar, o tema do meu trabalho final foi avaliar um pouquinho essa proposta do projeto de vida dentro da BNCC, né, como que ele foi inserido ali. E também eu venho de uma experiência de grupo de jovens, né, da Igreja Católica, então isso para mim não era um assunto super novo e que de repente ganhou uma notoriedade, assim, por conta dessa reforma neoliberal, né. Então, para entender um pouquinho como que isso foi colocado ali, e quando a gente escuta essa palavra protagonismo juvenil dentro dessa proposta, dá até um frio na espinha, assim, né, porque vem naquele bojo da meritocracia, né, do empreendedorismo, do jovem que ele é responsável pelo seu próprio futuro, num país onde você não tem perspectiva de futuro, e num mundo que está acabando com né, a partir das mudanças climáticas. Então, ficam grandes questões para mim, como trabalhar, de fato, o projeto de vida. Naquilo que vem também, né, da experiência própria dos grupos de jovens, das pastorais de juventude que trabalham isso há anos, com metodologias diferentes, né, mas com muita experiência também de ajudar os jovens a construir seus projetos de vida, mas também pensando que implicações isso tem, por exemplo, nas políticas públicas, né? Eu escutava essa semana uma professora da Colômbia, inclusive num simpósio falando sobre juventudes, e ela falava isso, não existe política pública para juventudes, né? Então, como que a gente pode ajudar hoje, mesmo sabendo, né, que essa proposta foi inserida no novo ensino médio dessa maneira, com esse rastro assim de meritocracia, de empreendedorismo neoliberal, então tem um pouco essa pegada, mas como que a gente pode não se fazer refém disso, mas utilizar esse espaço para, de fato, fazer uma reflexão para que isso possa suscitar, quem sabe, alguma perspectiva de futuro, possibilidade de construção de políticas públicas consistentes para a juventude, que a gente não tem, né? Então, como que isso pode, de fato, trazer um lugar de fala para os nossos jovens e um espaço de construção de sociedade? E aí fico me perguntando também, aliás, é uma reflexão que eu tenho feito, também no papel importante que tem aqui, nesse caso, o assessor ou o professor, né, que está à frente, porque quando a gente fala de protagonismo, né, protagonista, aí fica parecendo assim, se o jovem é protagonista, então o outro é coadjuvante, né? Então, assim, como que a gente pode trabalhar também melhor, o que acho que também, né, no seio das pastorais de juventude, isso também era muito bem colocado, o papel do assessor, né, que é aquele que de fato vai ali orientando, ajudando a construir junto também esse projeto. Então, são, assim, inquietações que eu tenho, a minha atuação não é no meio escolar, né, mais nessa linha da pastoral com a juventude, tenho me debruçado um pouquinho sobre o tema, vim fazer o curso também com esse interesse, tenho tentado trabalhar com os jovens aqui, para tentar entender, né, como que a gente propõe isso hoje de uma maneira concreta, tendo em vista a realidade, né, desses jovens, mas também tendo em vista que a pouca perspectiva de futuro que nós temos, né, na nossa sociedade hoje. Então, eu queria mesmo só, primeiro, agradecer ao professor, né, depois partilhar um pouco dessas angústias que eu acho que são de todos, né, que estão trabalhando com juventude hoje. Obrigada. Elisa, só me permita, assim, eu também, um pouco de nós aqui veio da Pastoral da Juventude, e a gente sempre dá ênfase ao protagonismo do jovem. Precisa ser dado, né? Afinal de contas, ele é o nosso, aquilo que alguns autores chamam do nosso irredutível pedagógico, é onde
a centralidade na nossa ação pedagógica, no caso da Pastoral da Juventude, a nossa ação evangelizadora, está nele, né? Então, inicia ali e ali se forma, né? Então, não há dúvida que é preciso acender, ainda mais porque esses sujeitos eles estão em formação, né? Agora, há também muito protagonismo dos outros sujeitos, né? Por isso que a ideia do palco, da plateia, do cenário, né? Essa ideia que em certo sentido, romanceada, né? De que nós estamos numa peça de teatro e que uns são mais do que outros, isso não cabe. Isso absolutamente não cabe. Então, o professor ele é tão protagonista quanto o adolescente e o jovem, né? E disso nós não podemos ter medo. Agora, nós não podemos ter medo, né? Agora, existem relações e funções diferentes nos processos de mediação, né? Então, ao professor, ao educador, ao assessor, cabe um processo de mediação que ajude o jovem nessa trajetória, ao mesmo tempo que o jovem ajuda ao professor, educador, ao assessor, a ter compreensão também da sua vida e da dimensão do seu trabalho, né? Então, a relação aqui é muito dialética, não é uma relação simples, não é uma relação de causa e efeito, é uma relação de complementos, né? Enfim, né? Esses sujeitos eles dialogam entre si, né? Da mesma forma que o jovem desenvolve, o adolescente desenvolve o seu protagonismo, eu como professor, eu como educador, eu como assessor, eu também desenvolvo o meu protagonismo. Evidente que numa outra dimensão, né? Então, se o sujeito, no processo de autoconhecimento, de descoberta, enfim, né? Quando você é adolescente e jovem, esse processo é de uma forma. Quando você é adulto, é de outra forma, né? Então, não há, assim, eu estou no processo de me conhecer a si mesmo do mesmo jeito que um jovem. Evidente que eu estou na minha vida, aos 55 anos, eu tenho outros desejos, outras vontades, outras perspectivas do que o adolescente e o jovem, diferente do adolescente e do jovem. Então, isso muda por conta dos contextos, né? Mas ambos são protagonistas, né? E isso é importante dizer. O professor ele é protagonista, o jovem, o adolescente, ele também é protagonista. Não existem coadjuvantes nos processos. Porque no momento que eu admito que existem coadjuvantes, eu nego a importância do protagonismo do outro. Então, todos somos protagonistas. Agora, desde que eu me compreenda como protagonista, desde que sabe aquele processo de consciência, desde que eu tenho consciência, reflexão, ação desse meu protagonismo, né? E quanto mais consciência eu tenho desse protagonismo, melhores condições eu tenho de exercer. Que no fundo é isso, né? No fundo é isso, é a gente ter consciência daquilo que a gente faz para a gente poder fazer melhor. Obrigado. Pessoal, a gente precisa passar para as divisões dos grupos, aí eu passo ao Luiz. Vitor cortou para mim. Oi, Luiz. Eu não ouvi o que tu disse. Eu passei a palavra para você para a gente fazer as divisões dos grupos. Ah, legal. Talvez só ouvir a Elaine levantou a mão novamente, né? E aí eu entro em seguida. Seu áudio, professora, está fechado. Desculpa, eu serei breve. É que o que a Elisa falou foi exatamente o discurso que eu usei hoje em sala de aula, na minha aula de projeto de vida, assim. Porque os alunos, eles estão muito confusos, parece que tudo que você fala a respeito do protagonismo, eles não entendem o que é, né? Fica difícil, é uma palavra difícil, longe do sentido da vida dele, do cotidiano, né? Aí
trouxe a ideia de protagonismo no filme, na novela, né, no jogo, que é aquele que faz as escolhas, né? E aí eles perguntaram para mim, porque eu sempre, quando eu entro em sala de aula, como eu dou aula de projeto de sociologia, de um monte de componentes curriculares, eu sempre coloco no quadro o nome da aula, da disciplina, o componente, quantas aulas teremos, o meu nome, porque eles esquecem, né? E embaixo o objetivo, o que vai ser aquele dia, para que eles possam se sentir calmos, tranquilos, não ficarem perguntando o que vai ser hoje, o que vai ser hoje. Ó, tá no quadro, ali é a nossa programação. E aí, quando é projeto de vida, eu faço de propósito colocar mediadora, né? Sociologia eu ainda coloco professora, porque ainda tem uma questão mais tradicional, né? Embora eu também me coloque mediadora, mas para que eles possam já ir criando uma consciência, porque o projeto de vida não tem nome. Então, eu falo mediadora. E aí, eles perguntaram, então quer dizer que aquele protagonismo que o senhor está falando agora da novela, do filme, tem a ver com a mediadora? Muito bem. Isso quer dizer que eu não estou aqui para ensinar o protagonismo com vocês. Quem sou eu, gente? Eu estou aprendendo com vocês, eu estou me construindo junto com vocês. Eu estou um pouquinho mais à frente, porque eu estou mais velha, porque eu já tenho algumas cursos, algumas coisas, mas vocês não são, né? Eu usei esse termo, tábuas rasas. Vocês têm as experiências, a gente fez muitas atividades que eu nem acreditei que vocês fizeram, que eu já estou usando, inclusive, com outras turmas e está dando certo. Então, assim, é isso mesmo, nós estamos aprendendo juntos. Então, essa fala, esse discurso e essa maneira deu muito certo, porque eles sentiram, assim, importantes, né? Foi engraçado, porque daí eles mudaram até o perfil corporal, assim, ficaram se olhando, sabe? Porque, assim, eu acho que o professor precisa se convencer disso. E o problema que eu tenho visto nas escolas, porque o sistema não possibilita, porque eu sou efetiva, então tenho esse privilégio. Eu tenho percebido que, como ACP, você chega lá em agosto, você conseguiu 2 aulinhas de projeto de vida lá no outro lado da cidade, tu quer mais é dar aula e ganhar o teu. Tá, assim, você não comprou a ideia. Tu não está cansado, tu dá aula em 500 escolas. Então, se você não se convence disso, e a gente entende que a pessoa não pode se convencer, como é que tu vai convencer o estudante, né? Só essa reflexão. Desculpa aí. Obrigado, Elaine. Quantas reflexões, né? Certamente nós poderíamos passar encontros e encontros dialogando sobre as dores, as belezas, as alegrias, as angústias, né, da construção e das nossas vivências, acompanhando projetos de vida, ou dando aula de projeto de vida, ou participando de grupo de jovens, da pastoral, de diferentes igrejas, né? E aí, eu vou compartilhar minha tela para a gente dar mais um passo. Eu vou tentar ser bem breve para a gente não estender muito hoje do horário, para a gente avançar, né? Eu roubei no bom sentido, o PPT do Frutuoso e queria compartilhar com vocês. Aí tem um ponto que queria partilhar antes, é que as rodas de conversa que o Frutuoso falou e que, né, eu também mostrei para vocês, é um material construído a muitas mãos, né? Eu e o Berg estávamos ali na organização geral e também participamos da construção de alguns desses roteiros, né? O próprio Vitor, que está aqui na sala, ajudou na construção desse material, né? Acho que a riqueza das rodas, e aí o Frutuoso dizia disso, né? Da potência das rodas, da possibilidade de transgressão das rodas, está no fato de ter sido, de fato, uma bonita construção coletiva. E é isso que nós queremos convidar vocês, que estão aqui na sala conosco, a fazerem juntos e juntas. Nós queremos que, de agora, né, coloquei a data do feriado, até segunda-feira, 30 de outubro, então aí nós teremos aí 18 dias, um pouquinho mais praticamente 3 semanas, em trios ou em duplas, nós façamos a construção de um material pedagógico sobre projeto de vida e protagonismo juvenil. Nós pensamos e apresentamos para vocês 3 sugestões de materiais. Pode ser o roteiro de uma roda de conversa,
o roteiro de um grupo de uma reunião para grupo de jovens ou um plano de aula. Qual é a nossa intenção? Em duplas ou trios, se for o caso, alguém individualmente, né, se preferir assim, a gente sugere duplas e trios até para não ficar muito pesado, e a gente sabe que vai chegando no final do ano, a gente vai tendo um monte de demanda, a gente construa um material, ou um roteiro de roda de conversa, ou um roteiro de reunião para grupo de jovens, ou um plano de aula. Esse material construído vai ser apresentado aqui no grupo, entre nós, no dia 31 de outubro. Então, nós não teríamos encontros síncronos entre nós, com todo mundo junto, nos dias 17 e dia 24, mas teríamos lá no dia 31 para a gente apresentar a nossa ideia. Vamos imaginar que a Elaine e a Elisa que falaram hoje, né, que abriram o microfone e fizeram uso da palavra oralmente, formem uma dupla e desejem elaborar um roteiro de roda de conversa. Ok. No dia 31, elas vão apresentar para nós, de modo bem breve, a gente faz algumas sugestões, né? Caso o Carlos Eduardo, o Clever, olhando o material construído pela Elaine e pela Elisa, tô dando exemplos, tá? Talvez faça essa sugestão. A gente dá mais ali alguns dias, vocês enviam para nós, tudo ali na plataforma, e aí a gente vai fazer, porque qual é a nossa intenção? É pegar esse material, aí a gente revisa, vai dialogando com vocês, se for o caso, precisar de alguma correção, alguma alteração, e aí a gente vai reunir toda a nossa produção daqui do curso e vai publicar virtualmente. Então, é uma construção coletiva que possa ajudar outras pessoas a também acompanhar um grupo, gerar uma reunião de grupo, fazer uma roda de conversa ou ministrar uma aula numa outra perspectiva de projeto de vida que é essa que a gente vem dialogando e a partir das nossas experiências, das nossas trajetórias. Lá na plataforma vai estar esse slide aqui, mas também vai estar um roteirinho mínimo de roda de conversa, que é o roteiro que a gente utiliza nesse material que o Frutuoso disse, né? Tem 7 passos. Um poema que abre, e aí 7 passos. Materiais e orientações para ambientação, uma introdução, que é uma motivação para a temática, para as expectativas, para aquele diálogo, para a apresentação das pessoas. A apresentação da roda quer dizer um pouco do objetivo daquela roda de conversa, de como é que vai provocar o diálogo inicial. Depois, o diálogo para a realidade, que é a partir de uma música, a partir de uma técnica, a partir de um poema, a partir de um vídeo, provocar um debate sobre a temática. O diálogo para ação, a partir da temática discutida, a partir da realidade vivida, estabelecer algum compromisso. O modo de conclusão da roda de conversa, e se for o caso, textos, vídeos, materiais de aprofundamento ali em anexo. Vai ter a lógica de um plano de aula, né? Aqui uma estrutura mínima de plano de aula, né? Qual é a temática central, a duração, os objetivos, justificativa daquele plano, uma metodologia detalhada para aquela aula sobre aquela temática, quais são os materiais e recursos pedagógicos necessários para aquela aula, como avaliar aquela aula, qual é a referência bibliográfica básica ali utilizada, e se for o caso, né, as atividades indicadas, textos de aprofundamento. É um mínimo, né? Luiz, mas eu faço plano de aula com outra lógica, com outros itens. Tudo bem. Aqui não é camisa de força, né? Nós não estamos na burocracia de uma instituição escolar, né? E um roteiro de encontro para grupo de jovens, né? Aqui um grupo de jovens religioso, né? Mas quem de vocês for fazer um grupo pode pensar trabalhar com um grupo de jovens não religioso, se for o caso, né? Então, é importante dizer qual é o objetivo do encontro, quais são os materiais e
como organizar o ambiente, como fazer a oração inicial e acolhida dos participantes, como olhar para a realidade, com uma técnica, uma música, uma dinâmica, qual texto bíblico vai motivar aquela reunião, qual compromisso assumido à luz da realidade da palavra de Deus, uma oração final, o mínimo de avaliação, e anexos, né, textos, músicas, materiais que são necessários. De modo muito simples, assim, uma estrutura bem mínima, né, de roda de conversa, de projeto de vida, de plano de aula ou de roteiro de reunião para grupo de jovens. Então, qual é a nossa intenção, gente? É que em duplas ou trios, ou se for o caso, individualmente, vocês possam, com muita liberdade, assim, escolher. Queremos fazer uma roda de conversa, ou queremos fazer um roteiro de plano de aula, ou queremos fazer um roteiro de reunião para grupo de jovens, e fazê-lo. Apresenta para esse nosso grupo, para essa construção coletiva, no dia 31, a gente dialoga sobre, e depois a gente revisa, enfim, e organiza aí uma mínima publicação virtual depois. Ok? Nós vamos disponibilizar isso aqui, esse slide, o slide que o Frutuoso usou, nós vamos enviar também um roteiro mais detalhado, explicando esses passos ali mínimos de roda de conversa. Para nós não é um problema. Se, por exemplo, vai que todo mundo queira fazer roteiro de roda de conversa. Não tem problema. Não queremos usar camisas de forças. Luiz, eu não quero fazer nem roda de conversa, nem roteiro de grupo jovem, nem plano de aula, mas eu sou muito bom em construir vídeos. E a minha dupla decide construir um vídeo. Tá tudo bem. Ah, a gente vai gravar um podcast. Tá tudo bem. Queremos aí pensar, né? Nós estamos aí pensando coletivamente, né? O que eu gostaria de ver com vocês agora é só se a gente consegue se dividir nas duplas e trios de vocês, os participantes que aqui estão. Porque aí a gente precisaria trocar e-mail, WhatsApp entre as duplas e trios para que vocês consigam falar, né? Não sei se vocês, se pode ser sim, como é que vocês querem se organizar, se vocês têm disponibilidade, se a gente pode fazer uma sugestão aleatória, como é que vocês pensam? Estamos em um grupo pequeno, né? Então a gente consegue também ir dizendo, né? O que vocês dizem? Porque, legal. Eu percebo assim, que nós temos aqui, conhecendo vários de vocês, nós temos muitos ligados à pastoral da juventude e muitos professores e algumas pessoas ligadas às outras instituições. Pode ser de forma aleatória? Para todo mundo é tranquilo? Sim? Bacana, então. Então, o que eu vou fazer? Então, nós vamos pegar ali a lista de frequência, a partir, né, dos nomes de vocês que estão aqui, e vamos colocar ali na plataforma sugestão. Pergunto, então, para vocês, eu vou criar ali vou criar um grupo de WhatsApp e colocar o link dentro da plataforma para que os que desejarem, né, pudessem entrar nesse grupo, porque aí um vai pegando contato da sua dupla, e aí a gente coloca tanto nesse grupo de WhatsApp quanto tanto no grupo de WhatsApp quanto na plataforma, a lista das pessoas das nossas sugestões de duplas e trios, pode ser? Eu vou mandar aqui o link, eu já vou criar um grupo agora, curso, projeto de vida, participantes.
Aí a gente, assim que acabar o curso, tá? A gente encerra esse grupo, não teremos um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. Coloquei aqui no chat o link do grupo, tá? Então, os que puderem, né, entrem ali no grupo, e aí a gente vai então fazendo. Aí até o feriado ali, até o dia 12, a gente coloca ali uma divisão, uma sugestão de divisão aleatória, então, entre vocês, os que estão aqui participando de modo mais regular. O exercício é simples, a gente sabe que o tempo pode ser curto, mas também a gente né, quando a gente conversava e refletia sobre a organização do curso, né, Frutuoso e Vitor, a gente pensava também no movimento de como não prolongar muito, que poderia dificultar, né, poderia nos fazer ficar dispersos, e aí, mas enfim, o convite, né, dessa construção coletiva. E aí nós vamos colocar ali na plataforma também, e aí vou aproveitar e fazer propaganda. O Frutuoso fazia propaganda do artigo da Miriam e da Valdirene, que também vai lá para a plataforma, e eu vou fazer propaganda da tese do Clever, que está aqui conosco, é um participante do nosso curso, que fala ali para nós do Distrito Federal, cujo título da tese dele é Projeto de Vida e Ensino Médio, uma análise da prescrição curricular brasileira das redes de ensino dos estados e do Distrito Federal. Então, na tese, o Clever analisa como é que os currículos das redes estaduais e do distrito, de modo especial do Distrito Federal, têm tratado de projeto de vida. É uma reflexão, uma importante contribuição aí, teórica, e também de vivência, né, do Clever. E aí, como esses materiais são públicos, a gente divulga, né, Clever, não Kleber, Clever, perdoe-me. Gente, então dito isso, só para recapitular, né, até quinta-feira a gente coloca lá na plataforma tanto essa mínima estrutura de projeto da estrutura, né, de roda de conversa, plano de aula e roteiro de encontro para grupo de jovens, coloca esses slides utilizados nos encontros. Nesse encontro, coloca o link da gravação, coloca ali a tese do Clever e o artigo da Miriam. E aí, nas 2 próximas semanas, a gente não tem encontro síncrono com todo mundo, para que vocês possam, nas duplas e trios, construir aí o material. No dia 31, a gente se encontra para que, de modo breve, em 5 minutinhos, a gente possa partilhar com os demais o material que a gente construiu. Beleza? E aí, dito isto, a gente caminha para encerrar. Isso, pode ser, Elaine, a gente vai tirando as dúvidas por ali, né? Tanto eu, Frutuoso e Vitor estamos à disposição. E aí, para encerrar o nosso diálogo de hoje, né? E o nosso encontro, eu quero trazer o diálogo da Alice com o Coelho em País das Maravilhas, né? Quando a Alice pergunta qual caminho seguir, né? E aí, né? Alice, o texto, né, do Lewis Carroll vai dizer, né? Alice perguntou ao coelho: qual estrada devo seguir? O coelho respondeu: depende de onde você quer chegar. E Alice disse: mas eu não sei onde quero ir. E o coelho respondeu: então qualquer caminho serve. Que essas reflexões para nós sobre o projeto de vida nos ajudem a reafirmar sempre que não é qualquer caminho que serve e que a gente, tanto nós quanto os jovens com quem a gente convive,
precisamos ser protagonistas, né? O convite dessa reflexão do dia de hoje. Gratidão pela presença de todos, todas e todes. Nós seguimos aí nas causas, na luta, e nós vamos nos encontrar no dia 31 de outubro para partilhar esses materiais que a gente construiu. Beleza? Gratidão, gente, valeu. Sigamos. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, Frutuoso.